Mãos giram tear, carretel verde, carretel preto. Dragões da carne, descendo dragões da linha. Mãos giram no tear. Tanto meu trono quanto High Tide serão seus um dia, Lucerys. Seu irmão será o rei, é claro. Ele atenderá a vários conselhos e cerimônias. Mas o Senhor das Marés governa os mares. Desculpa, eu não quero isso. Deveria voltar conosco para King's Landing. Há tempos não vai para casa. Pentos é o meu lar. E das minhas filhas. Daemon, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas deixe-as para trás como os anos. Há um lugar para você na minha corte. Algo que você precisa. Não preciso de nada. Ela queria vir para casa, mas ele não permitiu. Daemon fez o que achava melhor. Daemon só faz o que for melhor para o Daemon. Você está buscando um culpado para uma decisão dos deuses. Talvez os deuses tenham nos desprezado. O Laenor está inquieto há anos. Mas agora, ele será inútil. Ou pior. Eu sei melhor do que ninguém que meu casamento é uma farsa. Mas eu, pelo menos, me esforço para manter as aparências. Você tem mais a perder. Sim, esta é minha sina desde que meu pai me nomeou herdeira. Dohai Rasmega! Nekeri! 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 Sobes! Dohai Rasmega! Sobes! Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com Marcos Noriega. Eu mesmo. Exatamente, Samir ainda não chegou, está para chegar. Então, visto que o Samir não chegou, a gente pode ir dando uma enrolada até ele entrar, né? Então vamos Ele tá no falar aqui de casamento maneira em Dragonstone, daqui a pouco ele vem pra cá. Ele tá Meu, ó, eu acho que assim, se tem uma coisa que dá para se comentar desse Dragonstone aí, é o climão que tava rolando, hein, cara? Tá parecendo eu nas festas de família, tá ligado? Fico num canto ouvindo podcast. Mas é isso, né? É o 7º episódio da série. Eu acho que o pessoal há de convir que esse foi um tremendo episódio em vários sentidos, né? Vamos nos aprofundar, mas teve de tudo, assim. Inclusive, eu acho que se aprofundou, né, Marcos? Essa trama que realmente essa rivalidade, eu acho que não é nenhuma rivalidade, é um ódio, né? Introjetado nessa família, já tá ali, né? Para todo mundo ver, para toda a corte ver, quiçá o reino, né? Exatamente. Agora sim, a gente chegou no ponto mesmo, novela mexicana de conflitos, traições e ódio e disputa ali, né? Pelo império da família, né? Não é que novela mexicana é tão bom, né? Mas não sei. O pessoal, é que quando a gente brinca aí e chama de novela, o pessoal acha que a gente tá ofendendo, né? Mas, olha, já tem uma galera aqui no chat, cara. Deixa eu dar boa noite pra essa turma. Ariela Greco, boa noite, Ariela. Newton Castilho, boa noite, Newton. A Karen tá aqui, que botão que pula. Boa noite, chegou na hora certa, chegou. Ricardo, muito boa noite, Ricardo, para você, querido. Obrigada pelos corações. Rafael Cabral. O Ricardo tá aqui, o pessoal comentando a nossa querida novela mexicana. Deixa eu aproveitar para fazer um negócio aqui, Marcos, porque que bom que o pessoal do chat apareceu dando boa noite aqui, enquanto o Samir não entra. E eu queria fazer aqui acho que foi a Ariela mesmo, né, Ariela? Eu vou aqui nas minhas mensagens para poder ler o que você escreveu. Por quê, Marcos? A gente tem comentado muito sobre né? Esse negócio do dragão, né? Eu fico revoltada que o Viserys não tem dragão. Por que o dragão foi embora? Parece que a série dá a entender, tem um diálogo dele que ele fala que o dragão foi embora, né?
e tal. Aí a Ariela veio aqui nas mensagens do Twitter pra mim e me corrigiu essa informação, que é referente ao dragão do Viserys, tá? Ela falou assim, ó, o Viserys montou o Balerion até a sua morte. O Balerion não foi embora, ele morreu, e depois disso o Viserys não reivindicou outro dragão. Então ela me corrige aqui, sabiamente, né? Porque eu tinha falado sobre isso e a gente às vezes comenta, né? Sobre isso, até tu respondeu em ocasião, que tipo assim, é como se o Viserys não fosse mais alguém que pudesse ter um dragão, tivesse um mojo, né? Pra ter um dragão. E não pode mesmo. Tadinho do Viserys, né? Se ele, se o Viserys, com a quantidade, com o ímpeto e com a autoridade que ele transmite atualmente, ele tentar montar o dragão, ele sai com a bunda chamuscada. No mínimo. Eu já escutei alguns podcasts, eu vi alguns vídeos, as pessoas comentam, falam que o Viserys é uma majestade trágica, né? E tal, porque ele realmente, você vê nesse episódio que ele é uma boa pessoa, né? Só que uma boa pessoa sendo um rei, aí você vê que o cara não consegue se dar bem, né? A Marta chegou aqui, a Ariela confirma, né, Ariela, que realmente teve esse bate-papo comigo. A Chloe 1234H. Olha lá, os nomes são bem complexos aqui. Ou eu que tô velha, né, gente? Eu sou daquela assim... Eu uso Angélica Harris, eu já me acho super moderna, porque não uso meu nome completo, entendeu? CPF, né? Sabe como é que é? Eu tô aqui, quem tá vendo a foto, eu tô dando um spoiler da série, né? Já vazaram aí as fotos do personagem lá, como ele vai ficar, né? Pô, mas saca só, tu tá ligado quem é esse personagem que tu tá usando aí, o Visu, tu sabe qual que é? Sei, sim, não, mas isso é uma piada, né? Estou brincando, mas ó, não, ele vai ficar eu assim, sei, mas né? tu tá ligado que é o olho tonto, né, do Harry Potter, né? Sim. Aquele que trabalha lá pra pegar os fugitivos lá da cadeia lá do Harry Potter, né? O Ricardo diz aqui que o melhor rei seria o Aenon. O menino mostrou que veio nesse episódio. Deixa eu chamar o Samir aqui, gente. O Samir acabou de chegar do trabalho. Eu vou avisar para ele. Trabalho, o pessoal trabalha, né, gente? Vou só avisar para ele que nós estamos online aqui para quando ele puder entrar. Meu celular desligou totalmente, a bateria descarregou. Que beleza, hein? Ó, o Thiago Benites diz aqui: boa noite, Angélica e Marcos. Aqui em casa adoramos o trabalho de vocês. Te acompanhamos desde o Podcasteros. Torcemos muito pelo sucesso de vocês. Obrigada, Thiago. Obrigado. A gente sente tanta saudade de fazer o Podcasteros, né? E tal. Vocês estão escutando lá o podcast que eles estão fazendo? Eles estão fazendo também com uma outra equipe, né? Mas, poxa, é legal, né? Saber que você tem mais um podcast para escutar, né? E quem sabe a gente volte a gravar algumas coisas com eles também, né, Marcos? Né? Isso aí tá nos nossos planos de futuro, né? E tal, né? Mas é legal, também tem ali, eu acho que penso eu, que é uma leitura mais séria, né? A gente curte o audiovisual, a gente estuda, mas a gente é muito brincalhão, né? Se a pessoa, tipo aquele purista de House of Dragon, Game of Thrones, vai ficar muito puto com a gente, né? Que a gente gosta de brincar, né? Faz parte da nossa temática aqui, né? Sim. Mas é essas coisas, quando a gente brinca que o negócio parece uma novela, né? Mas a gente, isso não é um demérito, porque na verdade a novela televisiva, ela também não inventou esse formato de lutas, traições, infidelidades e disputas pelo império da família. Esse tipo de coisa já vem lá da literatura folhetinesca que saía nos periódicos, né? Essa fórmula desde Alexandre Dumas, né? Inclusive, ela já está aí rodando. Então, ela já foi muito bem sacralizada na literatura, né? Tanto é que Alexandre Dumas é um grande clássico, né? E nada mais é do que traições, intrigas e disputas pelo poder, né? Só que muito bem escritas, né? Claro. Tipo assim, uma relação que dá para fazer bossa nova e samba, né? Que a bossa nova bebeu, né, claramente do samba, né? Na musicalidade negra, né? Afinal, nós somos um país que teve muitos escravizados por muito tempo. Então a musicalidade do samba
foi incorporado pela bossa nova, onde as pessoas acham que, né, é um ritmo mais elegante e tal. Mas eu acho que esse tipo de história, né, que tem esse estilo folhetinesco, é legal de se assistir. Uhum. E eu acho que a série, se eu posso comentar, já que Samir não chegou ainda, a gente está aqui tentando conversar um pouquinho antes do Samir chegar e a gente começar a pautar o episódio. Já chegou o Samir aqui. Deixa eu colocar ele aqui na transmissão. Chegou. Samir, boa noite, querido. Boa noite, pessoal. Boa noite. Opa, Samir. Com uma voz de cansado, né, Samir? Tá, meu Deus, né? Eu tô numa ressaca moral. Tá gripado? O que houve? Pô, tem uns dias feios de cama aí, gente. Agora que eu tô... Putz, meu. Daí eu fiquei com medo, porque depois do pós-Covid, qualquer gripinha já arde o pulmão, né? Já arde as costas. Uhum. Mas você tá melhor. Não, fiz o teste pro Covid e deu negativo, né? Aí eu tinha dispensado a turma, porque fiquei com medo de passar, né? A maioria dos alunos tem mais de 60, né? Uhum. Sim. Aí agora eu tô me recuperando. Hoje eu já tá indo pro quarto, quinto dia de gripe. Uhum. Então você pegou mesmo que foi uma boa e velha gripe, então, né? Porque assim, né, Marcos, a gente sai daqui da academia da saúde. A academia já é perto da beira-mar. Vem aquele evento todo mundo. Vai para Morretes, a estação das artes também é toda aberta. Pega todo aquele vento, vai para casa. Pega calor, pega frio, toma banho. Certo. É uma hora muito bem, né? Isso aí não tem jeito. Mas o jeito já tá melhor, meu Deus. Cheguei agora de Curitiba também. Nossa, você tem... Opa! Você falou, mentira, eu vi que você postou que tava trabalhando. Cheguei de Curitiba, daí fui aqui pra dar aula, era pra dar aula às 6, daí tive que mudar o horário para as 7, e daí já corri pra cá. E tamo aí, né? Tamo aí. Vamos lá, vamos então tirar de letra para você também poder descansar, meu amigo, né? Eu tô aqui com toda a pauta aqui aberta, aqui com os tópicos que a gente precisa abordar. Temos perguntas para você, claro, né? Você é uma pessoa muito importante, é você e Nildo Alcarinque, né? Tá sempre esclarecendo as nossas dúvidas e também acaba sendo o fiel da balança, né? Pra gente não errar demais, né? Mas vamos lá, então. Vou começar aqui comentando o episódio e aí a gente vem falando, tá certo? Quem tá aqui no chat quiser falar alguma coisa, é só dar um oi pra gente aqui, chamar, digita o meu nome aqui e tal, que qualquer coisinha também eu, o Marcos e o Samir, a gente vai olhando pro chat, vai acompanhando pra não perder, tá? As mensagens mas de vocês. Já tá gravando? Sim, nós já estamos ao vivo. Meu Deus do céu, a gente já tá gravando, achei que a gente... Imagina, você chegou falando, ó, que tô resfriado, faz parte da vida. Eu já teve live aí. Boa noite. Deixa eu me apresentar melhor, então. O que é isso? Que falta de educação minha. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Ó, o Rafael Cabral ali já pediu melhoras para mim. Já tô melhor, Rafael, tá? E vamos começar os trabalhos, então, Angélica. Vamos começar os trabalhos, sim. O Ricardo tá perguntando uma coisa importante aqui, antes de eu começar, porque a gente tá nessa luta, né? Qualquer dinheirinho que pinga aqui, a gente tá tentando levar o site, né? Ricardo falou que a gente não tem a opção Superchat, né? Porque é verdade, Ricardo, a gente não conseguiu, às vezes eu até peço em podcast, live, tudo, para o pessoal ficar no vídeo, às vezes ouvindo o podcast e tal, porque a gente não conseguiu atingir a meta de horas. A gente está chegando lá, entendeu? Porque é um mínimo de 4.000 horas, viu, Samir e Marcos? Para você poder conseguir monetizar. Então a gente não conseguiu. Se tudo der certo, iremos conseguir, né? Futuramente, né? Isso. Não vamos desistir. Por enquanto, a pessoa paga absolutamente R$0 agora no Superchat para poder ter o seu comentário sublinhado aqui, né? Mas muito isso bem. Daí é um prazer. Aliás, eu adoro ler os comentários. Eu brinco muito com os comentários. Às vezes eu até acho que eu me excedo, viu, gente? Com as brincadeiras. Então, se eu me exceder, vocês me perdoem, tá? Não, e dá toda uma vida, dá toda uma graça, né? A gente ter a participação do pessoal do chat, eu fico né? muito feliz, eu adoro. Eu, por muitos anos, gente, a gente grava podcast há quase 13 anos, né? A gente faz tudo offline, nos nossos podcasts.
eles são editados, é tudo offline. Ou seja, se a gente está errando aqui é porque a gente está ao vivo mesmo, não tem jeito. Mas vamos lá, Marcos e Samir, para a gente poder, né, dar andamento aqui aos nossos comentários. Vamos lá. O episódio começa com cenas muito interessantes. Não eram cenas, pelo menos não para mim, não eram cenas esperadas. Eu não imaginei esses ritos funerários tão curiosos, né? Porque a gente vai ter ali em Driftmark, né? Na verdade, a gente vai ter o funeral da Laena, né? Aí você vê que durante o funeral parece que se passaram alguns dias, né? Então estão vários Targaryens lá, inclusive um que está fazendo os ritos ali. Eu acho que como é que chama, né? Um discurso, né? No funeral da Laena e tal, e acaba jogando algumas indiretas e algumas diretas, eu diria, né? Eu não lembro o nome desse personagem, mas até inclusive o Daemon, né? Que ele é o Demo, né? A gente brinca com isso, né? Que ele dá até uma risadinha quando fala que ele começa aquela indireta, o sangue é Velaryon, ele não será como é que é? Ele não será desrespeitado e não sei o que, e todo mundo olhando para os filhos da Rhaenyra, né, que estão ali próximo a ela, aquele tremendo climão, né, e você vê que ali já está se precedendo o que vai acontecer depois, né. E, cara, eu quero perguntar para o Samir, eu já começo aqui perguntando para o Samir que, primeiramente, a gente brincou com isso, desse negócio do Rei Bacalhau, né, mas esse funeral da Laena, né, que ele é feito nas águas, né, porque me parece que é justamente o que é a ligação dessa família, né, com o mar, até porque são vários mestres marítimos, né? Esse posto de mestre, ele vai passando de geração em geração, né? E tal. Esses funerais, esse especificamente, ele é um funeral muito bonito, né, Samir? É um funeral Velaryon, ponto, né? Sendo um funeral Velaryon, em conseguinte, é um funeral valeriano, né? Uhum. E diferente agora vamos dizer o que eu não lembro, né, gente? É diferente da cultura Greyjoy, por exemplo, que tem descrição dos sacerdotes molhados, né? De afogados, né? Deus afogado, tem todo um lore, né, da cultura né, das Ilhas de Ferro. Por outro lado, eu pelo menos, se alguém souber, por favor, fale pra gente. Eu não lembro de nenhum funeral valeriano que tenha essa referência ao mar, né? Porque o que eu acho curioso, esse sacerdote que estava ali, né, no velório dela, ele é da Estrela de Sete Pontos, ele é valeriano. A gente não tem assim relatos de sacerdotes da antiga Valíria, né? Até porque o valeriano ele é uma cultura e é uma língua quase morta, né? Uhum. Então a referência que eu tenho, a base de conhecimento que eu tenho dos Sete Reinos são a Estrela de Sete Pontos, né? Que é a Fé dos Sete. Né? E essas adjacentes assim que você encontra, os deuses antigos, né? Os deuses antigos não, aqui a gente já aqui em Fogo e Sangue a gente fala dos deuses novos, né? Os deuses antigos do norte também, o deus afogado. Para esse momento aí, parece-me que foi uma escolha de roteiro, foi uma criação de roteiro. Porque eu não lembro. Eu lembro do funeral nos livros, assim, mas eu não sei dizer se isso é verossímil, se tem relação com o livro, ou se é uma criação, ou se é uma opção criativa, né? Sim, para a série, né? Uhum. Pra série. Mas de qualquer maneira, ele é um funeral muito curioso, essa coisa do corpo dela ser jogado no oceano por conta, né, da relação que a família tem com o mar, né? E com Valíria, né, também tinha com o mar. Mas a gente pensar que, na verdade, o corpo dela está reduzido praticamente a cinzas ali dentro, né? Então é literalmente um sepultamento que é tanto do fogo quanto do mar, na verdade, né? O que talvez combine com a natureza até da personagem falecida, né? A relação que ela tinha também com
Ela tinha fogo do dragão, mas também tinha fogo da navegação, né? Aliás, tinha o sangue da navegação, né? E o episódio é muito esperto, muito inteligente de já ali, né, demonstrar o quão rápido, né, digamos assim, o Daemon já recuperou o seu cinismo, o seu sarcasmo, enfim, né, já voltou a botar suas garras de fora, e o quanto ali já está presente um distanciamento entre os personagens que vão ali brigar, né, ao longo do episódio. Se a gente olhar o posicionamento deles ali, já está dizendo, né, quais vão ser os antagonismos, e já aponta também quem vai ficar enchendo a cara, e quem está enchendo a cara ali nesse momento é justamente pessoas que vão ser falhas no episódio para impedir alguma coisa trágica que pode acontecer, ou vão ter a opção de saírem do jogo, digamos assim. E o episódio é muito esperto, né? E já criar essa dinâmica logo de cara, né? Sim, eu queria só falar aqui que eu tô atenta aqui no chat, viu, gente? E a Chloe, tanto a Chloe como o Ricardo falaram que esse cara que tava falando, que até deu as dicas, né, falando de Valeriano e depois do Daemon Hill, ele é o irmão do Lord Corlys Velaryon, tá? Então ele é realmente o tio, ele é família ali e tá ali, né, aproveitando para dar as espetadas, né? O Léo, ele comenta aqui que não tem tantos detalhes nos livros, né? Que é mais uma questão de reunião de todos os personagens para os eventos que vão se seguir, né? Correto, sim, Léo, muito obrigada, né? E tá. O Newton chamou uma atenção por uma coisa que eu também percebi, Newton. Vocês perceberam, Marcos e Samir, que tem vários caixões no mar, no fundo do mar, onde cai o caixão dela? Né? Então ali é um local mesmo é como se fosse um cemitério, né? Da família aí. Né? Oi, perdão, entendi. Já é um local fúnebre, né? É que nem o Ricardo estava comentando aqui, né? Que o Rei Bacalhau, ele é o mesmo que o Deus Afogado, né? Pros Greyjoy. Então pode ser que esses rituais sejam muito semelhantes, ou os mesmos rituais, ou até mesmo os mesmos rituais, né? Do Deus Afogado. Né? Eu gosto dos paralelos que farão mais adiante. Da mesma maneira, Angélica, da mesma maneira que acontece lá no final, no casamento, no episódio, né? Esse episódio ele começa com o funeral de uma tradição valeriana, né? E eles encerram com o casamento de uma tradição valeriana. Porque que é bonito, a gente vai chegar lá para falar, mas lindo. Também tem detalhes cerimoniais que eu, particularmente, eu não lembro de ter visto nos livros, né? Mas que são muito característicos da cultura da antiga Valíria, né? Foge daquele casamento do Sete, né? Falaremos dele já, que é muito lindo, ele é o fechamento do episódio, né? Mas aproveitando aqui esse ensejo, a gente comentou um pouquinho sobre o ritual fúnebre, né? Aí vem a parte que é constrangimento puro, né? Eu até brinquei que sou eu nas festas de família, fico num canto ouvindo o podcast, né? Porque você vai ter ali a reunião ali da Casa Velaryon, onde todos estão ali muito desconfortáveis, né? Você vê que tem a Rhaenyra passando e olhando para o lado, aí vê a Alicente que está encarando ela e tal, e vê o pai, aí todo mundo olhando para ela, porque afinal deram tantas dicas ali, né, tantas espetadinhas, né, nessa situação dela, e você vê que os filhos, né, o Jace principalmente, né, ela se aproxima do filho, né, e fala, olha, as tuas primas perderam a mãe, né, você não quer ir ali conversar com elas, dar alguma palavra para elas? E as crianças vão conversar. Esse menino é muito fofo, né, o Jace, né? E você vê que quando a avó, porque a Inês vai aparecer, ela se aproxima, ela olha pro menino, o menino já vira de costa, né? Ela tem uma rejeição ali, né, o Samir e Marcos, né? Da Inês com os filhos da Rhaenyra, né? E claro, a gente fica muito solidário. Eu sinto muita dó das meninas, né? Perderem a mãe desse jeito, né? Mas, caramba, também dá muita pena do que tá acontecendo com os filhos da Rhaenyra. O tema da bastardia, né, tá aí bem presente ao longo de todo o episódio. Teve gente que fez uma piada dizendo que essa daí era a Batalha dos Bastardinhos, inclusive, né? Piada, mas a rejeição, né, da avó, né,
avó em termos, né, em relação aos meninos, é obviamente por conta da bastardia e tudo mais, além do lance do menino falar pra mãe, pra Rhaenyra, a gente tinha que estar, na verdade, de luto pelo Strong, né? Mas sim, pelos mortos da casa Strong. E ela fala, a gente não é parente deles, na verdade eles são filhos, né, do falecido, mas do filho, né, da falecida mão do rei, mas, né, na prática ali, né, socialmente falando e na corte, são parentes da esposa falecida do Daemon. Enfim. Nossa, é uma festa, né, Samir? Fica aquele Strong lá, acho que é Larys, né? Regulando a Alicente, né? Eu fiquei até entendendo ali, não sei vocês, se ele não tá afim dela, né? E dar em cima dela, né? Não é só questão de poder, não, né? Sabe, estranho. Exatamente, aquele lá que agora ele é o Lorde, né, de Harrenhal. É que, na verdade, o que eu entendo do Larys na série, né? Vamos falar do Larys da série. Ele é um assediador, né? Ele é motivado pelas ambições dele e ele começa a se envolver nas fofocas do meio onde ele tá, né? E ao mesmo tempo que ele se envolve na fofoca, ele começa a aliciar as pessoas, né? Fala, majestade, eu venho para te servir. E aí ele começa a assumir o manto de puxa-saco e não para mais, né? Outro personagem que tem esse hábito de ser o aliciador, né? É o Daemon, né? Só que o Daemon, ele tem um outro jeito de chegar nas pessoas, né? Ele é mais ousado, né? O Larys não, o Larys ele já é mais dissimulado, né? E não à toa que ele é o Senhor dos Sussurros, né? Ele acaba se tornando o Senhor dos Sussurros ali ao lado da Verde, né? Da Alicente Hightower. Uhum. Tudo propositalmente constrangedor, até porque eu acho que vai ter evolução desses constrangimentos, né? E assim, é tudo um pouco escuro, achei as filmagens um pouco escuras, né? Até fiquei brincando assim, os caras são da casa Velaryon e não tem vela, né? Porque, sabe aquela festa, aquela reunião de pessoas num local escuro, né? Pra mim ficaram escuras essas cenas. Elas acontecem quase todas, sem adiantar demais, né? Naquele processo da noite americana, né? Que na verdade é filmado de dia e você acaba usando um filtro, né? Mas essa coisa do escuro, da noite, das coisas feitas às sombras, e tem muito a ver narrativamente. Há uma grande sombra pairando sobre tudo que vai acontecer, e em termos visuais, né? O Sapochnik, ele tá batendo um bolão aí nesse episódio desde o primeiro momento, então ele manteve essa coerência narrativa e temática ao longo do episódio todo. É verdade. O Samir também achou, né, Samir, um pouco escuras as cenas, né, desses segmentos aí na Casa Velaryon, né? Como uma escolha fotográfica, eu entendo a intenção deles. Agora, como escolha narrativa, dificultou para o público entender o que estava acontecendo nas cenas, né? Porque para você ter, eu que trabalho na qualidade do 4K, né? Que só perde por 8K e tem uma definição de imagem quase perfeita. Já tive dificuldade de distinguir algumas nuances nas cenas, né? A textura da pele do dragão, a velocidade, um pouco de tudo isso ajudou para disfarçar algumas imperfeições que eu não vi na composição da Vhagar, por exemplo, né? No momento que vou um pouquinho para frente de novo, né? Eu sempre vou avançando, né? Mas assim, só para a gente fazer essa comparação estética, né? Sim. Se foi na intenção, eu não acredito que tenha sido, mas se foi na intenção de disfarçar alguma imperfeição de composição de cena, eu acho que era desnecessário, porque o que você vê nas cenas que se seguem tá tudo perfeito, né, gente? Agora, como escolha fotográfica, péssimo. Eu achei péssimo.
A Chloe até tá recordando aqui, gente, que tem aquele penúltimo episódio de Game of Thrones, né? Que foi muito criticado, aquele da guerra e tal, até que matam lá aquela figura lá, o Arya mata, o cacete. E você vê que... Da fotografia? Ou será que não é a mesma empresa que trabalha, né, com o tratamento de imagem que acaba fazendo isso? Eu vou fazer um chute bem louco aqui e eu posso estar enganada, porque eu não costumo ficar vendo behind the scenes de episódio, eu não tenho paciência, tá? Mas eu acho que pode ter alguma coisa com ritual funerário, entendeu? Essa escuridão e tal, até porque você vai ter a reunião de alguns personagens mais adiante, que eles estão em salas que tem iluminação. A Ennis com o marido, entendeu? Então você consegue discernir bem alguns outros diálogos. Então, não sei se é como... É que nem a gente está comentando aqui, a gente só pode supor, né? Como são rituais funerários que até você, né, Samir, não está recordando de cabeça, e é uma coisa que pode ser criada para a série, então, né, a gente só pode aventar, a gente só pode especular, né? Mas acontecem várias coisas nessa reunião. Inclusive o Viserys, quando vai embora, ele chama a rainha pelo nome errado, né? Ele fala que vai dormir e chama ela de Aema, né? Vocês repararam? Ele fala, Aema, eu tô indo dormir. O Viserys dá uma pena. Ele vai falar com o Daemon, né? Conversar, poxa, irmão, você tá tanto tempo distante da nossa casa, né? Volte pra cá, fica conosco. E ele é uma pessoa... A gente tava conversando aqui, pra quem chegou agora na live, o quanto o Viserys é uma excelente pessoa, né? E ele... Excelentes pessoas, o que acontece com elas em Game of Thrones ou agora em House of Dragon? Elas, né? Elas vão sofrer miseravelmente, né? Ou morrer aos poucos como ele, ou sofrer de maneira cruel, né? Como um Ned Stark, por exemplo. Aliás, eu queria só botar uma vírgula aqui, um pequeno parênteses, porque eu vi circular alguns memes, né? A internet é isso, é meme, né, gente? Que o pessoal quis comparar e colocar paralelamente a Alicente e o Ned Stark. E falar assim, ela vocês odeiam, o Ned vocês amavam. Eu acho que é uma comparação, que é o que a gente chama, vou perguntar a opinião de vocês também rapidamente, a tal da falsa simetria. Né? Porque aparentemente eles estão ali, eles são pessoas iguais. O Ned também é uma pessoa convicta, ele também acha incorreto o que acontece com a rainha dela querer destruir, né? Acabar transando com o próprio irmão, né? Os filhos são do irmão, ele descobre. Mas eu quero recordar, até para tirar esse negócio aí, porque isso aí me incomodou na época, né? Que olha só o que acontecia, toda a trama que estava em volta, até o Ned aparecer, o Ned ir para Porto Real, e o que a Alicente está fazendo. Porque o que eu recordo, primeiro que ele vai para lá porque a Mão, que é o amigo dele, o cara que criou ele, criou o Robert Baratheon, é assassinada. Vocês recordam, né? O Harry lá, né? Ele é assassinado, ele vai lá muito até para poder entender o que está acontecendo, porque acha que o amigo dele está em risco e tal. Eu acho que tem coisas assim... Assim, que o Ned Stark e uma Alicente tem diferenças entre eles, né? Eu não acho que, na verdade, dê para colocar paralelamente, tipo assim, como se nós fôssemos, não defendêssemos a Alicente, entendeu? E defendíamos o Ned Stark, né? O que você acha, Marcos? E depois, Samir, se quiser comentar esse pequeno, né, recortinho que eu botei. Não tem nenhum paralelo entre os dois personagens, nem enquanto personagem em si, eles são muito diferentes. O histórico deles, né, o background deles é totalmente diferente, não tem ponto de comum nenhum para mim, né, no meu ver, no background dos dois, no histórico de vida dos dois, nenhum ponto em comum. E a posição deles dentro da trama também, para mim, não tem paralelo absolutamente nenhum também. Então, eu não vejo semelhança zero entre os dois personagens. Mas, enfim, não sei. É a internet querendo dar uma em cima da gente. Fala assim, olha, vocês não estão torcendo por essa maravilhosa personagem, né? Só que não, né, o Samir? Né? Não, só para completar, não quero interromper o Samir, a série, essa série especificamente, ela tem muito menos tendência a construir protagonistas no sentido de pessoas honradas, justas e que se opõem a figuras vilanescas. Né? No início de Guerra dos Tronos, a gente tinha por exemplo, Jaime, só para citar um exemplo, como uma figura claramente vilanesca,
né? Moralmente questionável em todos os sentidos, e o Ned como um exemplo de justiça, como um exemplo de retidão, que era claramente o protagonista contra o antagonista vilanesco. Depois isso foi se desconstruindo, claro, enfim. Mas aqui não tem absolutamente nada disso em relação a Alicent e a Rhaenyra. Elas já são personagens cinzas desde o primeiro momento. Ambas têm suas razões e ambas são capazes de fazer coisas muito questionáveis, né, quando chega o momento. Sim. E você, Samir, tem uma opinião sobre isso, querido? Antes eu quero dar um salve aí pro Ajuste a Roda, né? Que finalmente pegou a gente. Essa é minha amiga querida, que tá lá na Nova Zelândia. E mandar um alô aí pra Nova Zelândia, galera da Nova Zelândia. Tenho amigos em Nova Zelândia, pessoal muito bacana, tanto os brasileiros que trabalham lá quanto os neozelandeses. E o rugby deles também é muito bom, né? Voltando à questão da Alice, essa comparação da Alice, esse paralelo entre ela e o Ned, eu só posso dizer que amamos o Ned, né? Sim. Porque são duas balanças morais diferentes. O norte, ele é norteado por uma balança moral X. A balança moral Y, que a gente vê na série A Casa dos Dragões, através dos olhos dos Hightower, em relação a Alicent Hightower, ela é norteada e conduzida inicialmente pelo pai, Otto Hightower. Sim. E conhecendo o pai, a gente sabe que a moral dele é bem questionável. As decisões morais dele são bem questionáveis. A maneira como ele conduz a filha à coroa e como tenta conduzir os netos à coroa também é questionável. E é como o Marcos falou, né? Nós temos aqui em A Casa dos Dragões ninguém santo, né? Porque primeiro que não dá tempo de ser santo. Se você for santo, você vai pro saco. Mais rápido do que o Ned foi, né? Outra situação. O Ned, quando ele foi preso e quando ele foi ter a cabeça decepada, ele foi ciente que fez essa escolha. De que ele agindo corretamente, ele poderia ser morto. Que ele agindo corretamente, ele poderia ser condenado. Porque que ele agindo corretamente, ele ia ser acusado de ser um traidor. Porque ele era nortenho. E os nortenhos não são bobos, né? Aí a gente tentar fazer essa comparação é um pouco assim, tanto fora de época, porque são um século depois que acontece, né? 2 séculos antes. Uhum. E fora de contexto, porque são duas regiões diferentes, são duas famílias diferentes e são dois personagens totalmente diferentes. O Ned não sofreu nem um terço do que Alicent sofreu em 1 década, 2 décadas nessa até desenrolada da Dança dos Dragões. Da mesma maneira que a Alicent também não viveu o que o Ned viveu, no meio de toda aquela... viver no meio de leões, né? Como os lobos tiveram que viver. São situações que não dá para comparar, né, Angélica? É verdade, gostei da tua comparação entre lobos, entre leões, né, e tal. Gostei, gente. Desculpa trazer esse assunto, é que eu vi isso daí, isso me incomodou. Aqui a gente vê dragões sobrevoando a Torre Alta. É outra história, é outra dança. Sim. E sobre o Otto Hightower, eu queria dizer uma coisa em relação ao ator, que é o Rhys Ifans, né, que faz o Otto, né, que agora, né, estava distante. É mão do rei agora. Que agora voltou a ser mão do rei. O Rhys Ifans, ele não penteia os cabelos desde um lugar chamado Notting Hill. Pronto, é só isso que eu queria dizer. É verdade, gente, quem lembra disso? E eu achando que era greve do sindicato dos cabeleireiros e de novo. Eu falei, meu Deus, mais uma crise em Hollywood por causa de peruca e cabelo. A Raimunda chegou aqui no chat dando boa noite e já chegou causando. Fala assim, Raimunda diz, discordo. Acho que a série está a todo momento mostrando a Rhaenyra como heroína em contraponto com a vilania da Alicente dos Verdes. A profecia, o cervo branco. É verdade também, né, gente, né? A Raimunda aponta esse dado aqui. O Léo Guedes... Aliás, nesse episódio eu acho que mais ainda, viu, Raimunda? Né? Que eu acho que, na verdade, mostra como a Rhaenyra é uma pessoa bem legal, assim, no sentido de como ela liberta aquele marido dela da relação. Mas, né, como as pessoas... Eu acho que... me permitam só um rápido devaneio aqui, né?
eu acho que, como no mundo e as pessoas, ninguém é uma coisa só, né? As pessoas são várias gradações, né? Pode ser má no momento, pode ser maravilhosa no outro. Nesse meio tempo, para alguma coisa que a pessoa faz acaba gerando mal de um terceiro, né? Então acho que é isso que é interessante na série, porque os personagens não são planos, né? Então eles têm várias camadas. Ao mesmo tempo que a Rhaenyra, ela é uma pessoa que ela tem as benesses de ter um pai que é muito permissivo, né? Ele é permissivo com ela em vários momentos também, né? Isso, e ao mesmo tempo a Alicente, ela sofre o peso dela ser obrigada a estar numa relação que o pai empurrou ela de ficar com esse cara muito mais velho, um cara já doente e tal, e vem a frustração, né? E vem o recalque. Então nada é muito simples, né? Em House of the Dragon, como era em Game of Thrones, né? E tal. Esse negócio de você falar que um personagem é só o vilão, entendeu? Acho que apesar que a Alicente poderiam estar escrevendo a Alicente também, eu penso com mais paralelos interessantes, assim, mostrando coisas legais dela, né? Mas pelo que eu estava até dando uma assistida no vídeo, ela é notória, assim, por ser um oponente apenas, né? Aí fica aquela coisa de você não conhecer muito profundamente a personagem, né? A Raimunda diz aqui que a Alicente está mais para Catelyn Stark. Olha, é verdade, né? Eu gosto muito da Catelyn, era um dos meus personagens favoritos, viu, Raimunda? Era um dos meus personagens favoritos, né? Mas aqui acompanhando, que até porque eu tenho que dar seguimento ao podcast, o Léo Guedes diz aqui que imagina um malabarismo mental que precisa fazer para comparar a Alicente a Ned. Pois é, mas fizeram. E o pessoal faz comparações, a gente está na época do governo Bolsonaro, né? O pessoal faz tudo quanto é comparação desonesta. Essa daí é apenas mais uma, né? Só que vai para a cultura pop. A Alicente está mais para Catelyn Stark, já li. O Ricardo diz que concorda com a Raimunda. Aquele final do Laenos... bom, eu não cheguei ainda aí, Ricardo, né? Sobre o final do Laenos. Falaremos disso, gente do chat. Se tiver muito para frente, eu vou ter que esperar para poder falar depois. Me recordem, tá? Mas Marcos e Samir, pedindo perdão por essa inserção que eu tive que colocar aqui, né? E tal, mas quero saber de vocês aqui, a opinião de vocês sobre um diálogo muito interessante, até porque é a primeira vez que a gente vê esse casal discordar, não é? Porque quando você tem o Corlys conversando com a esposa dele, a Enys, eles estão ali na frente daquela lareira, né? E ela tá lamentando, ela falando assim, poxa, ela queria voltar para casa, mas o marido não deixava. Aí o Corlys responde, mas ele sabe o que faz, né, o Daemon, né, o que é melhor, né. Aí a Enys fala, o Daemon só faz o que é bom para o Daemon, né. E aí ela, inclusive, discorda dele, né. Ela fala, olha, eu não aguento mais, a gente tá pagando o preço pelo nosso orgulho. Aí ele se vira para ela e fala, poxa, mas você tinha direito a essa coroa, era um direito seu. Aí ela quebra, né, a gente não tinha visto isso até então também. Ela fala, olha, pelo menos hoje, vamos falar a verdade um pro outro, vamos ser franco e sincero, né? Você tá querendo acender o seu nome, o nome da sua família, me usando para isso, né? E tal, né? Inclusive essa questão dos filhos, né? Porque ela fala assim, né, Samir? Ela fala, olha, outra coisa, eu não acho certo o nosso legado ficar para os filhos da Rhaenyra. O certo é colocar agora, nesse momento aqui, para os filhos da minha filha que enterramos hoje, da nossa filha, né? Ele fala, poxa, mas vai pular os direitos no caso, os direitos que teriam, né? Do homem, vem primeiro do filho, né? E tal, ela fala, olha, vamos falar outra verdade aqui também. Ela já sai falando isso. Esses daí não são os filhos do nosso filho, né? E tal, né? E eles acabam divergindo, né, Samir? Interessante essa cena, eu gostei também. Mas você viu que ela coloca ele no lugar? A Rhaenys é a rainha que nunca foi mesmo, porque ela deveria ter sido. No final das contas, a verdade é essa. Sim. Gente, o que ela fala foi aquilo que eu falei, acho que no episódio passado, porque existe um mise-en-scène dos nobres quererem se colocar como honrados perante a coroa. Eu sirvo a coroa. Na verdade, eles não servem a coroa, eles servem aos seus próprios interesses, né? E aqui a Rhaenys, o que ela faz? Ela joga na cara do Corlys. Eu falo, não,
Você não tá preocupado com a minha legitimidade como rainha, né? Você não está preocupado com a minha coroa, com a coroa que eu não tive, você está preocupado com a ascensão da tua casa, né? Uhum. E o que ele faz? Não tem nem muito o que fazer, né, Angélica? Ele não aceita, né? Ela tenta falar, olha, vamos tentar acabar com isso, pega na mão dele, ele solta, né? Então aquele negócio também dele serem mó casalzão da porra, né? Que nem o pessoal fala, não é bem por aí, né? Também eles acabam divergindo, né, Marcos? É verdade. E como o Samir falou, né? Ela está constatando a realidade. Ela também não escapa a ela o fato de que a verdade já é conhecida em todo o reino. Não escapa a ela o fato de que os lords provavelmente vão se opor a que a Rhaenyra herde o trono, e depois mais ainda aos filhos dela, que são bastardos, né? Não são realmente filhos do Velaryon, né? Do marido dela, né? Uhum. São filhos fortes, no final das contas, né? São filhos do Strong, né? E tudo mais. E então fica complicado, né? Tudo. Mas ao mesmo tempo, o Corlys, ele tem essa coisa, né? Que ele ao mesmo tempo, eu não sei, não foi dito isso claramente, mas assim, ele já tem uma rixa com os Hightower, né? Já se desentendiam e já eram conflitantes desde o conselho, né? Ele e o Otto. E é claro, e eu acho que para ele também não desce muito essa coisa de apoiar os filhos da Alicent, embora sejam, né? Enfim. Não, ele fala uma coisa, ele fala assim, ele tem, até anotei aqui, ele fala assim, ninguém lembra do como é que é, do sangue, todo mundo só lembra do nome, entendeu? Ele fala isso, ele fala só lembra do nome, não o sangue. Isso, mas ele até certo ponto poderia ter razão, mas o fato é que nesse caso específico o sangue está atrapalhando, as pessoas estão olhando para a cara das crianças e não estão vendo o nome certo, né? Que elas deveriam ver, estão vendo outro nome porque a cor do cabelo não tá valendo de nada, né? Oi? Porque aos olhos do reino o sangue não vale de nada nesse caso. Mas as pessoas estão olhando. Por mais que eles sejam filhos legítimos de um Velaryon, de acordo com os costumes e criados na corte, sejam filhos legítimos de uma Targaryen criada na corte, né? Aos olhos da sociedade, os cabelos pretos não mentem, né? E a gente vai ver que depois na briga do parquinho o que vai acontecer, né? Verdade. E tem essa coisa também já pro Corlys também apoiar ali uma possível reivindicação do trono das netas via Daemon. Ele acha isso meio distante da realidade, né? E é mesmo, até certo ponto, né? Também. Mas acontece muita coisa nessa reunião aqui, né? A gente até passou por cima. Tem o marido da Rhaenyra que vai ficar no mar, né? O Corlys até manda o cara lá, que é o amante dele, né? Fala, vai lá chamar o seu mestre, né? E tal. E aí tem esse negócio daquele... Depois aparece o pessoal... Mais escuro ainda fica a cena. Que aí o mais velho lá, o Aegon, ele tá bebendo sozinho. Aí o marido da Rhaenyra vai sendo empurrado pro quarto. Eu confesso pra você que eu pensei que o Laenor ia se suicidar logo depois do velório da irmã. Eu também, eu achei isso também, Samir. Eu pensei, nossa, ele vai pirar. Ele sumiu dali, primeiro que ele sumiu dali, danou-se, porque a família Velaryon, eles são muito bons de aparência, mas na hora de defender alguém da família não aparece um. Nunca vi isso. Incrível. Não é verdade, né? Que situação, né? Constrangedora. Isso é um furo tão grande dentro do roteiro. Aconteceu no casamento da Rhaenyra. Foi no da Rhaenyra? Sabe o que me parece? Me parece homofobia também. Parece que esse personagem é um tanto quanto rejeitado, sabe? E tal. Parece que as pessoas podem fazer o que quiser com ele. Fico com essa impressão, sabe? Porque ele é meio como se fosse pra eles um enjeito, né? E isso é muito ofensivo pra mim. Aliás, gente, eu queria só falar que eu não vou falar quem escreveu, mas comentários homofóbicos são absolutamente, totalmente proibidos aqui no nosso chat, viu? Aqui nós somos muito, assim, ativista LGBT, QIA+, tá? Então não pode, tá, gente?
entendeu? Para não gerar banimento, tá? Só avisando aqui. Vocês, às vezes eu não concordo com uma ou outra coisa que falam, mas de maneira nenhuma, né? Quem me conhece sabe que eu sou mãe de homem trans, ativista, tá? Então respeitem o nosso ponto de vista em relação aos personagens LGBT, que a gente gosta de tratá-los respeitosamente, até quando eles são um tanto quanto, né? De personalidades um tanto quanto dúbia moral. Mas, vamos lá então a uma cena. Eu sou do tipo que assim, eu paro para dar bronca no negócio e eu continuo automaticamente, né? É a Momo Senhora do Tempo. Mas vamos lá, o Samir e Marcos, porque a gente vai ter uma cena de sexo aqui que eu achei muito delicada, até porque nada é muito mostrado para o espectador. Eu aprovo cenas de sexo onde as coisas não precisam ser claras ali, não é um fetiche para o espectador. Eu só achei estranho, porque é entre a Rhaenyra e o Daemon na praia, né? Que ela fala, ela desabafa com ele, ela fala, nossa, você foi embora, você me deixou aqui, e eu fiquei no inferno, né? E tal, você foi viver a sua vida. Aí ela pergunta, você foi feliz com ela? Aí ele fala, a gente se dava bem, né? E tal. Então ela fala, então ótimo, né? Ela dá a entender que ela se ressente muito. Então aquela fala no casamento, que a gente achou que aquilo era uma provocação, então aquilo não era, né? Ela fala, me leva para Pedra do Dragão e casa comigo, né? Aqui ela chega na praia, fala tio, ela não fala tio, mas ela fala, eu não sou mais uma criança. Aí vai ter aquela cena, né, de sexo e tal, que porra, vocês podiam ter pegado uma caverna e tal, vocês ficaram no meio da praia entregando, tá parecendo o pessoal que é flagrado, aí, os artistas aí fazendo besteira na praia aí, cara, né? Vai pro buraco, né, assim, toca no navio, tinha um casco do navio lá, perto lá. O problema, os paparazzis na época, eles tinham que fazer tudo desenhando, e de noite, quando acontece o furo, né, de reportagem à noite, não dá para desenhar, então não sai nada. Infelizmente, nos periódicos do dia seguinte de fotos, né, ou imagens comprometedoras, né? Na verdade, gravuras comprometedoras, né? E tudo foi o que salvou eles, mas enfim, né? Mas eu concordo com você que diferente da série de Game of Thrones, o Casa do Dragão é muito mais econômica em questões de nudez, né? Em questões de exposição gratuita do corpo feminino, ou mesmo de ter uma carga ali de sexo, enfim. Tem N razões também para isso. Primeiro que é uma história envolvendo um núcleo menor de personagens, é uma família e os seus lords agregados ali, seja por fidelidade ou casamento, né? Então o escopo também é muito menor, né? Vai tender a ter muito menos cenas em bordéis, por exemplo, e coisa do gênero e tudo mais. Sim. Que já eram meio bem desnecessárias, inclusive em Guerra dos Tronos, né? E tudo. Mas essa cena de amor entre a sobrinha e o seu tio foi uma cena bastante delicada, discreta. E outra coisa, diferente de como foi feito um certo romance em Guerra dos Tronos, né, que a gente lembra qual que foi, aquele romance central ali nas últimas temporadas, esse, ele mesmo... Ai, me ajuda aí que eu não tô lembrando. Qual romance? Entre Daenerys e Jon Snow, né? Ai, gente, não, foi a toca de caça. Sobrinho, né? Sobrinho? Isso, esse desde o início da série ele foi construído, ele foi plantado, né? Enquanto conceito, ele foi adiado, inclusive, mais de uma vez. Então, é algo assim que a gente olha e fala assim, não, tá certinho aí, não é surpresa porque o roteiro construiu isso e construiu também meticulosamente o momento em que finalmente essa união foi acontecer, né? Tá, enfim, muito bem. Gente. E você, Samir, o que você achou da cena muito pudica de amor? A cena foi bem feita, foi bem filmada. Agora, vamos combinar uma coisa, né, gente? Porra, o Daemon é foda, né? O Daemon é foda. Porra, cara. O cara vai né? O cara mal enterrou a mulher, cara, né? No dia do enterro da mulher. Tipo, não presta, ele tava rindo no funeral. Não, ele tava rindo no funeral da irmã. Rindo da família dela, inclusive. Né? Então, assim, porra, não tem como defender o Daemon. Não tem como defender a Rainha. Não é à toa que o cara é demo, né? É Daemon, acho que é Demon, é demo, né? Assim,
né? Aí a gente tem assim o pessoal falando: mas você defende a Rhaenyra porque a Rhaenyra a série está tentando desenhar ela como muita gente já falou isso, como a Daenerys 2.0. Gente, tanto a Rhaenyra, ela tem sérios problemas morais, quanto a Alicent adquiriu ao longo dos anos sérios problemas morais, né? Você não cata o teu tio no dia do velório da tua tia, no dia do enterro da tua tia. É errado. É errado, Pode, gente. né? Cena é bonita. Eu sei que aquele tesão tá reprimido, né? Foi um tesão reprimido há 10 anos. Foi, mas porra, gente, espera um pouquinho. Não dá uma de Jaime. Meu, vai pro motel, né? De Westeros, sei lá. Vocês lembram o que Jaime fez em Game of Thrones? No velório do filho? Do filho bastardo? Nossa, sabe que eu odeio essa cena do fundo do meu coração? Porque o personagem vinha numa redenção linda. Acho que foi nessa época que eu já comecei a falar: nossa, cara, não tem condições. Quem escreve essa série é muito cretino. E o que a gente nota é que é um tesão reprimido da televisão. Porque isso não acontece nas Crônicas de Gelo e Fogo, na situação da Cersei junto com Jaime, né? Da mesma maneira que isso não acontece em Fogo e Sangue com o Daemon e o Rhaenyra, pelo menos não no dia do enterro, né? Mas Entendi. Eles não perdem tempo. No livro eles não perdem tempo mesmo, se caso escondido, e a gente sabe que vai causar revolta no reino, vai colocar a fé do Sete balançada. Provavelmente a gente vai ver a Alicent a partir dos próximos episódios já posicionada não só com os mestres, né, porque a cidadela fica na Torre Alta, né, na região de Torre Alta, quanto com os septões, e ela vai começar a carregar a estrela de 7 pontas nas suas vestimentas, nos seus hábitos. Então, okay. O que a gente vê isso pode acontecer aqui para frente em decorrência do casamento dos dois. Casamento entre parentes. É verdade, né? Suscita várias dúvidas nessa relação a dois, né? Que vai ser, claro, explorada nos próximos episódios, até porque o pessoal falou que vai ter outro avanço no tempo, né? Mas eu acho que Oi, perdão, querido, pode falar. Mais um. Mais, né? Você falou mais, né? Sim. Diga, antes de eu passar para o próximo tópico, eu quero falar do dragão. Se não que você citou essa questão do próximo salto temporal que vai acontecer, eu gostei demais desse episódio, de tudo nele. O único senão que eu tenho é que realmente o ritmo é extremamente acelerado de tudo que acontece. Eles estão correndo nesse intervalo, né, específico em que nós estamos da história, em que está acontecendo muita coisa extremamente interessante e de maneira bastante também corrida, né? E tudo. Até algumas coisas a gente até sente falta, talvez, de ter acontecido e ter sido mostrado, talvez, com um pouco mais de cadência no passo. Mas eles querem avançar, então, né? Ô, Marcos, a Alessandra Souza chegou aqui. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Augusto. Mas eles não ficaram no casco. Newton, eu tive a impressão que eles estavam não estavam tocados no barco, não, viu? Só deixando claro aqui que eu fiquei com a impressão que eles não se esconderam para fazer isso. Mas posso estar enganada, né? A Alessandra diz aqui, ó, que achou a cena de sexo meio xoxa, se comparando à cena do Criston Cole. É verdade, mas ali tem mais conforto, né, Alessandra, eu acho, né? É um quarto, né? Tem a cama, tem aquele romantismo, né? Daquelas cenas de cama com dossel, né? E tal. Sim. Mas eu quero puxar aqui, até porque a gente já tá... Eu sempre fico de olho no horário para não ficar um podcast muito grande, né? E eu acho que uma das cenas mais legais do episódio, na minha opinião, tá? Depois eu vou perguntar para vocês, que é a cena do menino que ele consegue realmente montar o dragão, né? Que o menino é o Aemond, né? O Aemond tá espiando a Veiga, né? Que é a dragão órfã da Laena, e vai se esgueirando e tal, tenta segurar na corda, inclusive ela abre aquele bocão, né? Você tem a impressão que, caramba, ela vai queimar aquele menino, né? Até porque a gente já viu ele espionando lá também, onde estavam os outros dragões, né?
E, cara, o menino, ele controla o medo dele, consegue falar, né? Ele fala algumas palavras em valeriano com a dragão e consegue, gente, montar essa dragão majestosa. É uma cena... É nível Neverend Story, né? Para quem já assistiu História Sem Fim, né? Na hora que o menino Bastian consegue montar o dragão, né? Mas, cara, é muito legal, até porque é uma coisa perigosa, né? Você fica até tendo uma total dimensão do que é montar um dragão desse tamanho, um dragão antigo, incrível, maravilhoso, né? É uma cena linda, linda essa cena. O que acontece depois é terrível, vai, né? Porque tem a questão da violência, da briga entre crianças, né? E tal, mas essa cena em si, eu vou te falar que eu me diverti muito. E você, Samir? O Aemon, como todo filho de nobre, né? Foi bem instruído, bem orientado, bem letrado nas artes da antiga Valíria, nas letras da antiga Valíria, né? E assim, os nobres Targaryen, eles costumam falar entre si o alto valeriano, né? Uhum. Que é diferente do baixo valeriano, que é mais coloquial, que é aquela língua que os pastores que treinam os dragões e conduzem ele até os seus senhores falam, né? Então você vê assim que para ele pouco importa se o ovo do dragão chocou dele, né? Chocou ou não chocou. Ele vai lá e fala do Hires Veigar, né? Ele sabe os comandos, ele sabe como conduzir, né? Ele sabe que Veigar também não nasceu ontem, né? Veigar vem lá da conquista, já é malandra, ela reconhece um Targaryen quando vê um, ela reconhece um ser humano quando vê um, e é até bom, Angélica, a gente lembrar que dragões, por reconhecerem seres humanos, se eles forem bem alimentados, eles vão servir o seu senhor. Não importa se ele é Targaryen, não importa se ele não é Targaryen. Não importa se ele é valeriano, não importa se ele é o Westerosi, dos antigos homens, né? O que importa é como, se fosse assim, né, Angélica, os pastores não seriam domadores de dragões. É verdade, sim. Porque não são valerianos puros que você vê ali, né? Você vê um povo comum, né, do pastoreio, né, que conduziu. E quando o Aemon sobe, né, sobe nela e você vê que mesmo ele tentando subir nela, ela é reticente, ela se chacoalha, ela faz todo um rodeio né, para ver se ele consegue se manter firme, ele prova que ele pode ser sim um montador da Veigar, porque ele é merecedor. Ele não cai dali e ele conduz ela, e quando ele sai e voa, meu Deus do céu, que é pra torcida delirar, né? Nossa, só que eu fiquei pirada. Falou, né? Pra acabar concluindo naquilo que aconteceu, né? Porque a criançada não quer se desfazer, né? Do animal de estimação, de jeito nenhum, né? As meninas olham pela janela, né? E falam, estão roubando a Veiga. E você, Marcos, você gostou da cena, querido? É até difícil apontar tudo que essa cena fez de certo. Ela já desde antes, toda essa construção que a gente teve nos episódios anteriores do quanto o Aemond queria, né, conseguir montar o seu dragão, né? Enfim, aquele bullying que ele sofria lá com o pessoal dizendo que o dragão que ele iria montar seria o porquinho, né? E tudo mais. Tem um momento nesse mesmo episódio, antes dessa cena, onde ele fala que seria capaz de casar com a irmã se fosse necessário, né? Para cumprir o dever dele, fortalecer a família e tudo mais. Então tem esse diálogo onde a gente já tem muito vislumbre. Bem colocado o que você falou, sabe por quê? A gente descobre que o irmão mais velho dele tá noivo da irmã. Aquela lá que fica lá mexendo nos insetos e fazendo profecias, né? Gente, realmente tá noivo, né? Né, o Samir? O mais velho lá, o cabeludo lá, o Vida Louca, ele tá noivo, né? Não, o Aemon tá noivo.
Mas o irmão mais velho, ele não é vida louca, não, né? Porque vida louca é o cara que paga a própria bebida e sai por aí pelos inferninhos. Ele fica só no 5 contra 1 e bebendo a bebida dos outros, né? Quando tem alguma ocasião. Então, cara, mas isso aí tu nada, acabou né? de falar a vida do Playboy, né, mano? A vida do Playboy é isso, cara. Vida louca. Mas, enfim, a gente tem essa construção do quanto esse menino, apesar de jovem, ele é comprometido com essa coisa de realizar a missão dele para a família, de que ver a família vencer essa disputa. A gente até fica espantado, porque ele parecia ser uma criatura muito mais frágil e amedrontada. E toda essa antecipação dele se aproximando do dragão, daquele momento em que Veigar abre a boca e você vê o fogo se formando para torrá-lo, mas ele fala em alto valiriano e consegue, né, impor comandos ao dragão, como o Samir citou. É muito mágico essa coisa do primeiro voo desse menino, né, e como depois isso acaba insuflando ele de uma autoconfiança que ele parecia não ter, mas estava em gestação ali dentro dele. Quando ele se viu capaz de domar um dragão e voar, essa autoconfiança explodiu ali, até mais do que deveria, inclusive, né? E tudo mais. O ator, o Leon Ashton, ele faz toda essa transição muito bem, apesar da pouca idade. E, enfim, a cena, ela acerta em 100% do que ela se propõe em estabelecer esse personagem, né? Da maneira que ela estabelece. Enfim. Sim, com certeza. Não, é uma cena ótima. E qual que é o único defeito dessa cena? Que ela acaba. Só se for, né? Também. Como ela finaliza. Mas ela ainda é muito escura também. É verdade, né? Eu acho que o pessoal, isso daí ajuda a você, como você falou, isso esconde alguns problemas que tenho, assim, em relação a até renderização e tal. Mas eu achei que ficou tudo muito mágico, mesmo assim, porque tem a luz da lua, né? Então, depois disso vai ter a cena da briga, né? Porque você vê que foi uma balbúrdia, né? Esse menino montar essa dragão, e as meninas acordam Jace, falam que estão roubando e tal. Aí quando ele desce com o dragão todo cheio de felicidade, né? E cheio de si, inclusive com uma arrogância, né? Muito forte, né? E tal, porque as meninas, elas entendem que, né? Apesar de elas não terem reivindicado, acho que isso foi um erro, né? A Baela e a Raena, né? Ela chega e fala assim, você não pode, né? Uma delas, não lembro qual, fala, você não pode montar no dragão da minha mãe, que era eu deveria montar, né? Aí falou, você não reivindicou, entendeu? Se você procrastinar nessa série, você já viu, né? Você se dá mal. Mas você não reivindicou, agora é meu dragão, porque tem isso, parece que quando você monta, você reivindicou, você se torna o cavaleiro desse dragão, né? Então vai ter aquela briga das crianças. Na verdade, é um erro achar que é o cavaleiro que escolhe o dragão. Sim. É o contrário, é o dragão que aceita o cavaleiro. Sim. E o cavaleiro não vai virar a próxima refeição, é porque o dragão escolheu que assim fosse. Não, esse cara vai ser meu companheiro. Ele pode montar em mim, ele pode me dar os comandos, né? E eu vou conduzir a guerra com ele ao lado dele. A hora que ele não for mais útil, né? Como aconteceu com a Laena, que chegou perto, em frente a Veigar e falou, Dracarys, a Veigar olhou, né? Ela deve até pensado, pô, Dracarys pra quem? Daí ela, de novo, Dracarys. Eles têm uma ligação mental, né, Samir? O dragão e o cavaleiro, eles têm uma ligação mental. Então, na verdade, isso é claro, né? Eu já vi várias pessoas falando, e é isso mesmo. Porque é impossível ter uma comunicação verbal naquele barulho de vento e tal. Tem uma ligação mental. Não à toa o Drogon foi lá socorrer a Daenerys, né? Oi? É uma boa relação de trabalho, na verdade, né? Não, e tem uma ligação mental. Tanto que o menino, na ansiedade dele, isso é claro, né? De enfrentando os próprios medos, entendeu? Enfrentando as próprias ansiedades, foi tentar montar essa dragão, ela aceitou, né? Então, como você bem falou, ela escolhe, né? Mas eu queria até adiantar a nossa pauta aqui, porque a gente já passou de 1 hora de live, né? E aí a gente depois comenta essas coisas, tá? Claro que vai ter uma briga, porque o menino não vai admitir, né,
Aliás, o Luke, ou é Lucy, né? O nome dele, acho que é Luke, né? Esse menino também, ele é cascador, hein? Porque ele é um menino pequenininho, você vê que até quebra o nariz o Luke tem o nariz quebrado, né? Mas e o outro vai puxar a arma e, cara, é uma briga entre crianças, cara. É sinistra essa cena. Se for parar pra pensar que é criança brigando, entendeu? Arrancando sangue um do outro, né? Não tem um adulto ali, não tem um soldado, não tem... Tanto que dá briga depois, né? Não tem um guarda ali, um protetor dessas crianças, né? Aí é claro que você vai ter ali a cena do Viserys com toda a comitiva e as pessoas também do castelo que tá... O Viserys é um homem que não tem paz na vida dele, não tem sossego, né? A gente até brincou aqui, né? Fez até meme do Viserys, ele não tem paz na vida, né? E aí ele tá falando assim, ó, a Alicente fala, porque o menino tem um olho, eu não falei, né? Mas o Aemond acaba tendo o olho destroçado, né? O mestre fala que não tem como salvar o olho dele, né? E nessa luta que ele teve com o Luke. Aí o que acontece? A Alicente tá ali brigando e exigindo que tem que ter uma punição justa, né? Porque não pode fazer isso com o filho dela, que é os filhos dela e do rei e tal, que ela comece, isso é bem sinistro, né? A exigir que arranque um dos olhos de um dos filhos da Rhaenyra, né? E fica todo mundo chocado. É uma cena que ela passa muita atenção, né? Então o Viserys, claro, ele vai se recusar e a Alicente ordena que o Criston Cole assuma o controle sobre isso, né? Minando, inclusive, o controle do rei, veja bem, né? Passando por cima, né? E ele hesita, claro, né? Mas ela acaba pegando uma lâmina e vai se lançar em cima da Rhaenyra, porque, na verdade, ela é a cena que tinha no trailer, né? Que eu até coloquei, brinquei, olha a faca, né? E tal, né? Porque ela realmente vai para cima da Rhaenyra, né? Porque o rei, ele exige que parem de falar essas maledicências, né? Ele pressiona, né? O Viserys pode falar o que quiser dele, mas ele é um cara foda, né? Ele fala na frente de todo mundo, né? Eu achei foda isso. Ele fala aí, o que falaram aí? Quem foi que tá falando isso pra tu? Porque ele sabe que as pessoas vão ficar constrangidas e até que acaba passando pro mais velho lá, o cabeludo, e ele, né, que o menino fala, né? E fala, todo mundo sabe. Claro que é uma cena que acaba botando muito paralelo com aquela cena do menino lá do Game of Thrones, o reizinho psicopata, né? O que depois é morto, envenenado lá no casamento, né? E tudo lá. Mas aquele negócio de todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Então ele fala, para mim chega dessa disputa, chega dessa briga. O próximo que falar por um acaso que a Rhaenyra, que os filhos da Rhaenyra não são da linhagem do marido dela, vai ter a língua cortada. Ela agradece, é isso que dá o gatilho na Alicente, que puxa uma adaga de, né, fodona, que dizem até, por sinal, né, Samir, que é a adaga que acabam usando lá no Game of Thrones também, né? É a adaga da profecia, a adaga de aço valeriano. Tanto que eles falam que o corte é limpo, né? Porque... Sim, mas é aquela mesma adaga que falam que é do Tyrion, que o Tyrion é acusado de matar lá na mão da Arya Stark no final. Na mão da Arya Stark, caraca, essa adaga rodou, hein? Ela é rodada. É uma arma épica, né? É uma arma aventureira, né? Inclusive... né? Porque o aço valeriano, né? Ele é um aço que ele é dobrado. Ele é dobrado tanto no fogo do armeiro, né? E aqui vamos lembrar que ferreiro não faz armas. Quem faz armas é o armeiro. Ferreiro faz armaduras, colete, blá, 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 blá. Quem faz armas é o armeiro. Né? Ela é dobrada várias e várias vezes, né? Muitas e muitas vezes. E ela é muito semelhante. E além de ser dobrada no fogo, ela ainda tem que ser dobrada com magia. Uhum. O aço valeriano ele tem que ser dobrado com magia, né? Senão ele não tem durabilidade, ele se parte. E assim, no mundo de Westeros, o aço valeriano ele é muito parecido com o aço damasco. Por isso que vocês podem notar que ele tem algumas ondulações assim na que aço que é isso, damasco? O aço damasco eu só conheço fruta seca. É da região de Damasco na Espanha, né? Que é um aço temperado várias e várias vezes também para até mostrar toda essa deformidade, essas ondulações que ela tem na estrutura, e é um aço mais resistente,
e é um aço mais resistente no final das contas, né? Ah, entendi. Legal. Então, assim, o aço valeriano ele é muito parecido com o aço damasco do mundo real. Porque George Martin ele pega as referências e ele traz e ainda dá todo um toque de magia dentro daquelas referências que ele pega no mundo real, né? Verdade. E você, Marcos, quer falar alguma coisa dessas tretas de briga de criança, torta de climão no meio da corte? O que você acha disso aí? Eu acho que é uma das melhores sequências que a série teve até agora. É muito excepcional isso daí. Além das crianças matarem a pau atuando, né? A gente não espera essa intensidade de uma cena de terror tão terrível e violento em atores tão jovens. Eles se desempenharam muitíssimo bem e toda a significação que essa cena tem da culminância do ódio e do ressentimento e da disputa que foi plantada na cabeça dessas crianças pelos pais. O quanto nesse momento elas interiorizaram a disputa que as mães, né, na verdade, inclusive, vivem, o quanto essa tensão e essa raiva reprimida entre as mães acabou, as crianças serviram como um diapasão para ela. E nesse momento também se dá essa coisa da briga definitiva, né, o rompimento de lados entre os verdes e os pretos, né? E visualmente nos diz que isso vai ser sangrento e os custos que isso vão ter. Tudo isso é dito nessa sequência. E também você vê a divisão de quem vai ficar do lado de quem ao longo dessa guerra civil que está para frente. É uma cena muitíssimo bem feita, bem conduzida e que consegue ser um resumo de muito que a gente vai ver no próximo salto temporal. Absolutamente sensacional em termos de roteiro, de execução, de tudo. Os diálogos são de uma precisão e afiados como uma adaga de aço valeriano, inclusive, também. Que chique, hein, a construção dessa frase dele. Mas olha, tem tudo a ver, concordo demais contigo, porque se a briga é pelo sangue, você tem aquele foco todo quando a Rhaenyra tá com o pulso cortado, né? Foi cortado por essa adaga, o sangue tá derramando pelo chão, né? E concordo contigo que visualmente você vê quem é que tá, né, de cada lado, né? Tem uma pessoal de um lado, pessoal do outro, né? O Corlys está ali ao lado da Rhaenyra, né? Então, ali, nessa situação toda, o que claro que é óbvio, é que a rainha manda mais do que o rei. Porque se ela dá uma ordem por cima da ordem dele, e aí o cara que é juramentado a ela também acha que pode passar por cima de todo mundo para cumprir o que ela tá mandando, né? Fica de novo aquela situação meio esquisita, né? Por que ninguém para direito o Criston Cole, né? E tal, porque ele é um cara ali que ele parece que tudo tá a favor dele, né? Porque ele tá nas graças da rainha, né? Mas eu gosto de como a cena tem esse desdobramento que é para ser constrangedor mesmo, já que é feito em público, na frente de todo mundo, né? Então, se você tem até a outra cena, depois dessa daí, que você vai ter ela no quarto dela, você vê que o pai dela vai lá falar com ela, o Otto, a mão do rei, ele acaba admitindo para ela que ele não sabia que ela tinha essa capacidade de brigar dessa maneira, de ser tão letal, não é verdade? Inclusive a Rhaenyra fala uma coisa muito legal, porque fala na frente de todo mundo, né? Eu sei que o pessoal tá reclamando aqui no chat, eu entendo, mas você vê que ela fala uma coisa interessante. Ela fala, tá vendo? É difícil, na verdade, fingir o tempo todo como você finge, né? Você tem essa régua moral, né? Só que todo mundo tá vendo que você é. Porque a Alicente fala pra ela, você tem que fazer as coisas como tem que ser feitas, né? Você tem que se comportar e cumprir os seus deveres, né? Como se porque ela se anulou e ela teve que fazer tudo e tal, inclusive nesse desejo de ter mais poder, que é uma coisa que foi o pai dela que enfiou ela nessa, né? A Rhaenyra tivesse também que fazer, né? Então, ao mesmo tempo, parece que a Rhaenyra mostrou para todo mundo quem ela é, né? E constrangeu ela, tanto que quando ela conversa com o pai, ela fala assim, as pessoas nessa altura já estão falando que eu sou louca. Já vazou daqui e todo mundo deve estar falando que eu sou louca, né, Marco? Então, mas eu concordo com o que você falou, e aí acrescento, né,
os elogios que eu fiz a essa cena, ela também avança bastante o arco dramático da Alicent. Outra coisa que essa cena consegue cumprir, né? Dá mais um cheque aí, né? O Viserys está só o pó, né, Samir? Porque o Otto até fala, né? Tadinho, né? Mas é verdade, coitado. O cabelo tá bem ralinho, tá parecendo, sei lá, um figurante do Cripta do Terror, o Viserys, coitado, né? Mas ele tá ali na carruagem, porque o Otto falou, ó, faz as pazes com o seu marido. Ela tá lá cobrindo ele já, no dia seguinte, já falando ali que, poxa vida, né? Vai embora, só que o teu vinhozinho tá lá, que eu sei que você enjoa, meu amor, né? E tudo aquela preocupação toda de esposa, né? E ela pede desculpas, ele fala assim, olha, eu não quero falar sobre isso, né? Mas você vê que ele fala isso sem rancor, né? Ele fala com cansaço, né? Porque ele tá nas últimas mesmo, né? Esse rei, né? Então ela ao mesmo tempo não vai conseguir deixar isso passar, isso não vai ficar pra lá, claro que vai ter problema. E é uma cena linda, né? Porque eu tô me antecipando, porque tem toda uma cena ali do mestre remendando a Rhaenyra, né? E tal. Mas essa cena aqui, quando eles estão indo embora, também tem todos os dragões também, né? E também estão todos indo embora juntamente ali com o navio, né? Depois que vai ter todo esse diálogo da Rhaenyra com o Daemon, né? E, poxa, dá um indício pra gente do que vai acontecer no final, né? Porque eles fazem uma tramóia, né? Um esquema que é meio para mostrar como eles são cruéis e tirânicos, né? Porque ela usa essa palavra, Rhaenyra, tirânico. Mas eles não fazem isso, né? Porque quando a Rhaenyra tá conversando com o marido dela aparece e fala, poxa, desculpa, eu não estava aqui novamente, né? Aí ela até brinca e fala, isso daí deveria ser o lema da nossa casa, né? Eu não estou aqui no momento, né? Aí ela fala com ele, eles sorriem, falam que eles se gostam, né? São pessoas que, se não se amam, pelo menos eles se gostam bastante. E a Rhaenyra fala com ele e tal, ele fala assim, ó, que ótimo, a gente fez nossos acordos, dão risada e tal. Ele promete que vai largar o amante, que tá indo embora e vai ficar com ela, vai se anular, né? Olha a situação espelho aqui, né? É bom a gente sempre reparar, porque a Alicent vive isso, né? Ele vai se anular para poder fazer os compromissos dele, ficar com ela, dar dignidade a ela e aos filhos, né? E ela acha que não dá certo, né? Tanto que depois ela vai acabar elaborando esse plano com o Daemon, né? Antes da gente falar sobre isso, vocês têm comentários? Samir, Marcos, quiser falar? Todo mundo aí? Eu não queria trabalhar na casa desse pessoal, não, viu? Eles simulam tanto assassinato, suicídio e latrocínio que eu acho que o pessoal que trabalha deve até fazer um revezamento. Quando vão pegar alguém, eles falam assim, não, essa semana não é o pessoal da cozinha, não, é o pessoal dos estábulos que vai fornecer alguém, tá? Vamos lembrar que quem faz isso é o Daemon, né? Sim, sim. Né? E eu quero só trazer uma coisa aqui, uma questão, até porque eu acho que foi a Raimunda, não sei se ela tá online, Raimunda, dá oi aí se estiver online. Lá pra cima, ela colocou essa questão. Porque é que tu se antecipou, né, Marcos? Eu não falei da cena e tu já mencionou, né? Tal, né? Porque eles fazem um plano, né? Você vê que dá a entender, depois é surpreendente, né? Dá a entender que eles têm intenção de casar, a Rhaenyra quer casar, ela fala sobre esse negócio de que Velaryon, o símbolo é o mar, né? E o mar é um ponto de partida. Só que eu sou Targaryen é fogo, né? E tal. Então não tem como ela permanecer casada e fazer frente aos verdes, né? Ela precisa do Daemon para poder fazer ali um front de batalha mesmo, né? Alguém forte ao lado dela, né? Aí que o Daemon fala, mas você é casada, como é que vai fazer? E o Laenor, né? Então, realmente, como o Marcos falou aqui, vai uma pessoa, que aí você vê que é o Daemon lá, que vai falar com o namorado ali, o amante do Laenor, fala, você sabia que lá em Pentos, né, Samir? Você sabia que lá em Pentos, você tendo dinheiro, não importa quem você é? Você pode viver a sua vida confortavelmente, você pode fazer o que você quiser, né? Tendo grana, você vai ser feliz. É longe daqui. Não importa quem você é, né? E aí eu preciso de uma morte rápida e silenciosa. E colocam dinheiro, moedas, né? Sempre são moedas,
na mão do cara, e já na próxima cena tá o Daemon pegando uma pessoa, né? Você vê que é um funcionário aleatório ali do castelo do Corlys, né? Aí, esse rodeio todo para explicar uma coisa que a Raimunda falou aqui, que isso me chamou a atenção, e aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês também, né? Nessas séries, Raimunda, e todo mundo que está aqui nos acompanhando, você percebe que quem tem vozes são personagens nobres, é a nobreza, né? Qual é o personagem que não é uma nobreza, não é um Downton Abbey, né? Então você vai ter, eles são ali aleatórios, né? Eles servem de escada para o propósito dos nobres, né? E isso é mostrado de maneira proposital, para vocês verem como é que é. A gente até brincou e brincava muito quando gravava podcasts, que a gente fazia piada com o moleque da batata. A gente adorava aquilo, vocês lembram, gente? Batatas, Game of Thrones e o caramba. Mas olha o que aconteceu com a família do moleque da batata, entendeu? Eles eram, sabe, personagens que foram obliterados ali pelos selvagens, né? E depois os selvagens têm mais espaço narrativo do que as pessoas que eles destruíram, né? Então, essas histórias, Raimunda, galera, gente, que tá mostrando os nobres, esses personagens aleatórios, eles são pra série, e aí é questão do autor, entendeu? Já que o autor não tem ponto de vista para esses personagens, raramente, né, Samir? Eu acho que não tem. São desimportantes, né? Então você vai ter um personagem aqui que ele vai servir para outra coisa, né? Vai parecer que a Rhaenyra é uma pessoa boa, tá libertando o marido dela, só que, cara, aquele funcionário que tava indo em direção à cozinha pegar um sanduba para alguém, se lascou. Foi morto e jogado na fogueira, né, Samir? Que azar. Mas é a plebe que acaba morrendo na mão do narrador, né? Exatamente. O único momento que o nobre morre é o momento ápice da história, né? Sim. Enquanto você começa a construir a história, enquanto você começa a desenvolver as situações, é o mais pobre que vai morrer, é o camponês. E não tem ponto de vista, não vai ter o ponto de vista dele. Você não vai ter ponto de vista dele, né? Vai ter ponto de vista do nobre que morreu, né? Oi, Angélica. Eu não sei se lembram, Samir, só para perguntar para vocês, como é que começa Game of Thrones? Começa com um cara, claro, você tem na série todo o background disso, por que ele foge, ele era um cara da patrulha da noite, tinha motivo para ele fugir, mas vocês lembram o que acontece? O cara, ele não apenas tem uma informação importante e urgente, como ele é pego pela família ali do Ned Stark, que acaba sendo apreendido porque ele é um fugitivo, então ele vai ser morto, né? Mas, cara, não importa o que ele fala, ninguém escuta ele, entendeu? Então, Game of Thrones e House of the Dragon também é sobre isso. Só tem ponto de vista os nobres e tal. É por isso que a gente Zé Povinho, vamos botar política aqui, tem que botar a nossa narrativa no pedaço, mostrar que as nossas histórias são importantes e tal, porque a gente é ensinado, até pela cultura pop, a só conhecer o ponto de vista das pessoas mais nobres, né? Nobres no sentido de são eles que são importantes, as histórias deles, as mortes deles, né? Então, só para responder a Raimunda, porque ela tinha colocado, que ela colocou, poxa, mas como é que pode, né? Mas a Rhaenyra ficou parecendo uma heroína, não é verdade? Sendo que ela matou uma pessoa, e o Daemon matou uma pessoa. Nisso eu concordo perfeitamente. Aliás, se vocês forem parar para pensar, a cena é toda perturbadora, porque a Rhaenys tá achando que perdeu o filho, não é? Ela tá achando que perdeu o filho dela, queimado, desfigurado ali, cara, horrível aquilo. Pouco tempo depois que perdeu a filha, inclusive, né? Exatamente. Eu falei muito, aí vocês ficaram até meio pra baixo, assim, né? É que eu lembro, assim, vocês estão escrevendo no chat, e eu presto atenção no negócio, eu marco aqui, eu falo, poxa, deixa eu lembrar de responder essa pessoa, porque eu não posso responder agora, porque a gente não chegou nesse ponto, né? Mas o casamento, e é uma coisa bem... Olha só, a gente acabou de ter uma cena bem triste, né? Mas o casamento é uma cena incrível, né? Até porque você repara, né, Samir? Aquilo é vidro de dragão, né? Aquele que corta os lábios deles, né? Eles cortam os lábios e dão um beijo, né? Os lábios, corta os mãos. Uhum. São 3 momentos, né? Sim. Cortam os lábios, se beijam, cortam as mãos e unem as mãos, né?
passam sangue na testa e tal. E é interessante tudo, a vestimenta, né, que eles têm. E eu não sei, a gente não tem o recorte. Exato. Não tem o recorte de tempo, né? Não dá pra saber se é, exemplo, no mesmo final de semana, né? Pô, acabou de enterrar a filha, já casa com o Demon, né? Mas não é um casamento escondido. Mas eles não falou, né? É que nem você falou, como não dá pra você ficar prevaricando e ficar protelando as coisas, eles não perdem tempo. Daimon não perde tempo, né, Angélica? Piscou, casou. Não tem essa. Piscou, casou, ali é rápido, né? Mesmo. O Ricardo coloca aqui assim, porque a gente vai ter a última cena. Ela é uma cena onde você vai ter aí você descobre, né? Uma surpresa isso. Que na verdade o Laenor, ele tá fugindo com a amante dele, né? Aí o Ricardo responde assim: Angélica, eu fiquei indignado não por Laenor ter fugido com seu amante, mas sim pelo jeito que a série adaptou ele. Na minha humilde opinião, a série não está conseguindo adaptar personagens LGBT. Dizem, Ricardo, que no livro ainda é pior, né? O Samir, né? Que no livro dizem que é mais agressivo, né? E tal, né? Ele morre na Baixada dos Pulgas, né? Ele é assassinado por um amante, né? Eu não lembro agora, porque eu não tô com o livro aqui perto, mas se eu não me engano, eu acho que o Mestre Gildan, ele fala do relato do cogumelo, né? Que ele é encontrado, ele briga com o amante, não me lembro agora por quê, né? E o amante acaba assassinando ele, né? E daí também no livro é assim: morreu, próximo assunto. Não se fala mais de Laenor. Pra frente. Honesta, Samir. Uma pergunta super honesta aqui pra você, meu amigo. Que você tem o arcabouço do livro. Quem é que vai montar o dragão do Laenor? Ele vai embora e outra pessoa pode reivindicar? É só isso? Sim. Como que vai ser feito isso na série? Não sei. Porque aqui ele tá fugindo, né? Nos livros o Laenor ele morre, né? E começam a pipocar filhos bastardos. Como assim filhos bastardos do Laenor? Eu acho que do Laenor, né? Sim. E um desses filhos bastardos acaba montando a fumaresia, né? Eu não sei se na série ele vai voltar como um filho bastardo do Corlys. Pode ser, né? Pode ser. Pode ser que ele mesmo volte como filho bastardo anos depois, mas também não, depois que eles fazem. A gente, quando vê um personagem que morre, que não morreu, já é estranho. Quando a gente vê um personagem que morreu acabar sobrevivendo, fica mais difícil ainda de prever, né? É verdade, mas, né? A gente quer que ele sobreviva, né, Samir? Tomara que. A gente sempre é impactado com o contrário, né? Então, assim, o pessoal fala que os personagens LGBTQI+, são muito mal descritos nessa série. Sim. Eu concordo, mas, ao mesmo tempo, eu discordo, porque eu acho que está tendo uma evolução... Está tendo um olhar mais atencioso sobre a classe, né? Eu acho que está tendo uma preocupação em lidar com o sexo contextualizado na história. Isso eu adorei, hein? Tem muita coisa para melhorar, Angélica? Tem muita coisa para melhorar, né? Não, o Ricardo até apontou aqui, Samir, o caso do Joffrey, né? O namorado do Laenor, né? Que os caras fizeram uma cena linda. Lembro que a gente lamentou pra caramba. Ele tem razão aqui, né? Eu posso até ter me equivocado, né? Por isso que eu até não ia falar que tinha sido você. Eu achei que tinha sido outra pessoa. Mas o lance, viu, Ricardo, é que realmente eu concordo contigo. Fizeram uma cena linda, gente. Ele abraçando o namorado e tal, e falando, poxa, que legal, imagina as justas que nós vamos lutar, né, as batalhas que iremos, né, aquela coisa toda cavalheiresca, e quebrando esse fato afinal, um casal ali, e depois matam, né, dessa maneira, e ficou muita gente revoltada. Eu tenho certeza que nesse dia, Samir, muita gente parou de assistir a série, falou, não, a série vai ficar fazendo isso? Por isso que eu comentei com você, Angélica, que eu queria muito ter visto o Joffrey no torneio. Entendeu? Sim. Lembra quando eu falei das prendas? Eu queria muito ver aquilo. Mesmo sabendo que nos livros o Joffrey também poderia morrer, né?
Não ia ter eu acho que não ia ter esse impacto. Ia ter impacto negativo, óbvio, mas não ia ter esse impacto negativo com essa escolha de roteiro que eles fizeram nesse episódio em especial, sabe? Concordo muito. Eles contextualizarem no torneio daria mais valor para Joffrey, né? Como personagem, daria mais valor para Lynor como personagem, né? E mais tarde, se eles ainda colocassem ele fugindo, eu acho que a HBO ganharia um pontinho a mais comigo. Eu concordo muito contigo e concordo aqui com o Ricardo também. Eu acho que a série tem melhorado, sim, ainda mais as cenas de sexo, né? Que elas estão sendo mais econômicas, mais elegantes, né? Então isso é ótimo, né, Marcos? Marcos que tá calado por tanto tempo aí, né? Foi um final de episódio intrigante e com certeza eu gostei, vou assumir para você de ter visto o Laenor ir embora, vivo, sabe? Vivo, ir embora. Falei, caramba, que bom, né? Pensei que só faltava queimarem o Laenor lá, né? Tocarem fogo. Tocaram fogo no funcionário que estava indo na cozinha pegar alguma coisa. Fica o aviso aqui, denúncia, se preparem para bastardos nos próximos episódios, que pode ter bastardo Velaryon, sim. Olha. Diga, Mar. Eu admito que a maneira como o Laenor foi retratado na série me deixou sentimentos conflitantes, né? Eu achei excelente que ele não tenha morrido, mas ao mesmo tempo ele é aquele personagem que ele fala em determinados momentos, eu sou um guerreiro, né? Ele fala a gente muito pouco vê ele atuando como guerreiro, e a gente acaba vendo ele mais como alguém que tenta, né, cumprir suas obrigações, tenta estar ao lado dela, tenta ser um amigo, mas ele encontra muita dificuldade, ele tá sempre meio de lado, ou bebendo, e com dificuldade de ter essa postura de apoio para ela, que foi um compromisso que ele acabou firmando, junto com a promessa que eles trocaram de que poderiam viver suas vidas do jeito que quisessem no particular, né? Então, sim, tem meio isso, meio que esse personagem, ele meio que serve para uma escada, na verdade, para Rhaenyra. E ele ser libertado e poder continuar vivendo a vida dele, por um lado é bom, né? E tal. E por outro, acaba sendo um artifício meio que eu concordo um pouco, pra gente encarar um pouco mais a Rhaenyra como uma figura mais simpática, ser mais simpático a ela, e ela acabar ficando pra nós como a protagonista, ou até de certa forma a heroína da série. Embora em outros momentos a série tente colocar os tons de cinza dela, mas ela usa de alguns artifícios pra gente meio que preferir a Rhaenyra, né? E tal. E... enfim, são os sentimentos conflitantes que essa solução me trouxeram. É verdade. Bom, eu tenho uma coisa a dizer, né? Isso aí me pegou, e aí me corrijam aí quem estiver escutando o podcast depois, né? Porque a percepção que a gente tem, até porque a gente sabe do futuro, né? Que todos esses dragões vão se extinguindo, né? Porque vai ter a guerra entre eles, e o que pode extinguir um dragão, né? Normalmente, né? São até outros dragões, né? A briga entre eles, né? Então é lamentável o ser humano dentro dessa equação, né? Se for para pensar, um animal glorioso, né? Glorioso, lindo, maravilhoso, que é usado como uma arma de guerra. Se você tem esse menino aí que vai montar a Veigar, né? É um dragão poderosíssimo, e ele parece que, andei pesquisando, né, Samir, parece que ele é um personagem meio desequilibrado. É como se ele tivesse uma bomba atômica, né? Ele tem uma arma muito potente, né? Muito destruidora. Olha o estrago que a Daenerys faz, né? No final, né, da série lá, né? Então é isso, né? Mas vamos para a parte das notas. É verdade, sim, Porto Real é destruída, né? Vamos lá para as notas, então. O Samir quer pensar um pouco na nota, hoje tu tá mais preparado. E vocês no chat também já vão escolhendo as notas. Vai pensando, né? Vou pensar. Tá bom. Olha, eu já vou ser a primeirona da nota, então, tá? Que aí dá tempo de vocês pensar. Olha, eu vou dar aqui, eu adorei o episódio. Eu vou dar aqui 9 voos de dragão, entendeu? O episódio foi emocionante. Fiquei com a sensação que a série tá chegando ao ápice dela, entendeu? Ela tá indo
cada vez melhor, né? Você tá tendo essa contenda, ela foi agora muito bem definida, né? E tal. Ô Ramon, bota umas notas cabulosas aí que a gente gosta de brincar com as notas, tipo da 8, alguma coisa, 9, entendeu? A brincadeira é essa, que aí eu posso ler as notas de vocês. O Ramon, acho que ele esquece que a gente brinca com as notas. Ó, 8 rinhas de criança o Ramon deu aqui. Boa, Ramon, boa. Rinha de criança é foda. Mas ó, a série tá ótima, tá logo mais chegando ao fim, né? E vocês lembram que eu tô fazendo paralelamente, a gente tá falando de Rings of Power, né, Anéis de Poder, e também de Game of Thrones. E meio disso a nossa pauta do Halloween, que a gente faz pesquisa de filmes, né? Passeando pelo mundo, sei lá, Filipinas e tal, é uma coisa nossa, né? Que a gente faz pro site. Então a minha cabeça, Samir, tá virando uma loucura aqui de Anéis of Dragon das Filipinas, o negócio tá bem doido aqui, né? Mas a gente consegue, mas tá foda. Mas o episódio foi bom, gente, muito legal. E eu pergunto pro Marcos, agora eu passo a bola pra ti, Marcos. Qual é a tua nota? Eu gostei muito do episódio, sobre praticamente todos os aspectos, do roteiro até os planos escolhidos pelo diretor. Gostei mesmo, e eu vou dar 9 risadinhas do Joselito sem noção, que também é conhecido como Damon. Que horror, tá chamando o Damon de Joselito, o do Hermes e Renato, Marcos. O Marcos tá assim, tá bêbado, essa parte. Uma boa, Marcos. Não é a referência que o homem arrumou, né? Ai, tu fez até o Samir tossir, Marcos. E tu, Samir, tu escolheu tua nota já? Eu quero 8 Rainiras pedindo pra Damon, casa comigo que eu não posso com os verdes. E acho que é só isso. Olha casa a nota comigo, fofa, vai. Casa comigo. Que eu não quero ser tirana, eu quero ser teu amor. Só você sabe que eu sou bondosa. Pô, ela casando com ele, vai ser pouco tirana essa menina. Olha só as notas aqui do chat. O Rafael Cabral, ele dá 9 piruetas de dragão. Então, muito boa essa nota. A Fabi, aqui a Fabiana, dá 8 olhos do Emon. Vocês são muito cruéis, né? O Ramon dá 8 rinhas de criança. A Marta Mota, oi Marta. A Marta dá 9 bem casados da Rainira e do Demon. Gente, a gente não viu a gente chamou de comidas feias, viu, Marta? Parecia umas gororoba louca, assim, umas coisas, né? Aquelas comidas meio tenebrosas de filme de terror. O Augusto Ganzetti dá 8 crianças caolhas. Todo mundo gostou da arrancação de olho, gente. A Karen dá aqui 9 lâmpadas para iluminar esse episódio porque tava ruim de ver. Pois é, e depois, como você comentou, Karen, que é o mesmo diretor, hein? Daquele episódio de Game of Thrones que era meio escuro, né? Então o cara gosta de apagar a luz, gente, no negócio, né? Tá bom, tá? O Ricardo, eu entendi aqui, Ricardo, né? Pode ter sido ruído na comunicação ou eu tentando ler aqui com o chat andando que eu me confundo. Não esquenta a cabeça não, tá? A Chloe diz aqui, 7 adagas da profecia, muito boa essa adaga aí, ela rodou, hein, cara? O Léo dá 10 olhos arrancados por um punhal de aço valeriano. Gente, o episódio tá um Lucio Fulci, vocês conhecem aquele diretor italiano lá? Ele gosta de arrancação de olho no filme dele, né? Tá puro Lucio Fulci aqui. O Ricardo dá a 9 a Aemma Targaryen, coitada da rainha Alicente. Que vergonha, o rei totalmente coitadinho, né? Chamando de Aemma, né? A rainha Alicente. Então, é isso, né? O Samir e Marcos, 1h41 de live. Eu venho chegando aqui aos finalmente, agradecendo a participação do meu amigo Samir. Samir, faça o seu jabá, Samir, que fale um pouquinho sobre o seu trabalho, convide as pessoas para o seu projeto, que é tão legal lá em Paraná, né? A cidade é Morretes, né? Morretes, isso mesmo. Morretes, tá. Bom, obrigado, pessoal, por estarem junto com a gente, tá? Acompanharem a gente nesse episódio, mais um episódio belíssimo, mais um episódio lindo. No meu jabá, a gente está aqui em Antonina com o atendimento do Qigong terapêutico, né? Um método parecido com o Sichuan, né? Onde eu atendo gratuitamente pelo SUS, turmas e ambulatório de medicina tradicional chinesa. Em Morretes, a gente tem o projeto com a ABAMEC, que é a Associação de Artes Marciais, Esporte e Cultura, onde a gente atende mais de 150 crianças carentes que não pagam mensalidade, não precisam comprar essas do bolso.
e treinam com a gente, vão para campeonatos, estão num contraturno escolar, e a gente está ensinando eles a serem cidadãos do mundo através do Taekwondo, né? Além do Taekwondo, a gente também tem projetos com kickboxing, tem projetos com boxe e com Muay Thai, né? É um projeto que a gente já leva... A gente retomou depois da pandemia, mas é um projeto que a gente já tem há quase 20 anos. A gente sempre trabalhou com Taekwondo, né? E hoje a gente está tendo o prazer de trabalhar com novas gerações, e enquanto a gente puder trabalhar por eles, a gente está trabalhando. Por enquanto, a gente não tem ainda conta corrente. Eu acho que esse ano a gente consegue, né, solucionar essa falha. Mas assim que a gente tiver, a gente vai anunciar aqui no programa. E enquanto a gente não anuncia a conta corrente para doações da ABAMEC, a gente pede que vocês contribuam com o Pix aqui no Masmorra Cine, para que a gente possa continuar levando os nossos podcasts do Masmorra e da Angélica Hellish. Eu trabalho junto com o Marcos Noriega, que é Masmorra Cine. Angélica, como que é o Pix? masmorracine@gmail.com. Então, pixmasmorracine@gmail.com. Aquele dinheiro da cervejinha que você resolveu não tomar naquele dia, faz um Pix aí pra gente. Ajuda a comprar um microfone novo, né? Ajuda a melhorar as edições do nosso programa. E porque vocês sabem muito bem que tudo isso aqui é para vocês também. Tá bom? Nossa, e a gente só aqui é a pontinha do iceberg do que a gente faz. Que a gente é pesquisador de cinema, né? A gente faz pesquisa e sempre coloca nossas pesquisas para o pessoal poder ver o que a gente está pesquisando. E isso é muito legal, né? E a gente dá também às vezes com a cara na parede, né? Eu lembro que a gente escolheu um diretor, e é um puta diretor, perdão no palavrão, mas aí a gente, no meio do processo, descobre que o cara tava com um monte de né, Marcos, de denúncia de assédio. A gente ficou puto, né? A palavra é essa. Eu falei, caralho, não acredito que eu vou falar. Porque assim, é mó difícil, né? Porque quando você fica encantado com o trabalho de alguém, fala, cara, esse cara, ele assediou todas as atrizes que trabalharam com ele. Então, eu lembro, a gente pediu perdão a cada podcast. Se vocês escutarem lá, tem a gente avisando logo no começo, pedindo perdão. E falando que o projeto já tinha andado e a gente não ia pegar 4, 5, 6 horas de gravação e ia jogar no lixo, não, né? O que importa é a gente lembrar de falar sempre das diretoras. No ator, eu gosto muito de falar delas, viu? Porque é mais fácil, né? E você não tem essas surpresas desagradáveis, né? E tal. Mas obrigada, viu, Samir, por você ter lembrado de falar do nosso projeto. Quando você tiver algum link de apoio também, é só avisar, você sabe, coloca na página, a gente deixa lá no site também o link de apoio, viu? Que é um trabalho muito lindo, muito digno que vocês fazem. Adoro de paixão, viu? Parabéns, viu, Samir? Parabéns. As crianças também agradecem, gente. Que fofo. As fotos são lindas, gente. Sigam lá o Paraná Taekwondo, viu? Pra poder ver as fotos. É muito legal. Vou deixar aqui na publicação, tá? E, Marcos, obrigada pela sua participação, meu querido colaborador e amigo. Você tem algum recado para deixar aqui no final? Não deixem crianças brincarem com facas. Só isso. Por enquanto. Cuidado com a rinha das crianças, né, cara? Não deixem as crianças sozinhas, gente. Não se deixa a criança sozinha, principalmente criança que não gosta de outra criança. Já viu o que acontece, né? É bom ficar de olho, tem uma supervisão, né? O Augusto aqui, o Samir, tá falando que mora na cidade histórica da Lapa, no Paraná. Lapense. Eu estive em Jaguareíba dia desses aí. Não sei se a gente não passou pela Lapa, hein? Lapa, Olha só. Tá vendo que gostoso? Já reduziu o espaço aí, ô Samir, né? Tem gente pertinho e de repente qualquer hora vai visitar lá o projeto de vocês. Barreado, vem conhecer o projeto da gente aí, eu tenho certeza. Você sabe que uma vez eu já comi o tal do barreado em Morretes, porque eu fui fazer uma excursão e tinha uma parada que você pegava o trem, ia pra Morretes e almoçava pra comer o tal do barreado. E eu cheguei aí pra Morretes pra comer o barreado, já. Né, Marcos? O Marcos foi eu e o Marcos. Fomos juntos, né, Marcos? Maravilhoso, na verdade, o barreado. É muito bom. É muito bom, eles fizeram pirão assim, viraram na cabeça de vocês. Exato, não caiu. Como assim? Então, ninguém virou pirão na minha cabeça, cara, que eu ia entrar não viraram. Tem uma tradição que o garçom faz o pirão do barreado e vira na cabeça do cliente, e se não cair é porque o garçom é bom.
Se cair é porque... Coitado do cliente, né? Quer dizer que, eu já que na verdade... mulher toda empiriquitada, assim, arrumada. Quer dizer que, na verdade, de vez em quando o cara erra o ponto ali da papa e ela cai na cabeça da pessoa. Bom, bom saber. Cabeça, nuca, né? Muito Normal. foda, eu não sabia disso não, cara. Muito foda, muito foda. A Fabi aqui fala no chat, sim, pelo amor de Deus, votem 13, gente. A gente começou até essa live, Fabi, muito pra baixo, assim, porque a gente tá naquela ressaca moral. A gente tá muito preocupado. Falar que nem o cara falou errado, né? Que tristeza, né? Como é que ele falou? Ele falou tristeza errado e virou meme o bagulho, né? O cara do Novo lá no debate. Mas é isso, gente. Votem 13, pelo amor de Deus, que tá foda, cara. Como é que a gente vai ter mais... Como é que a gente vai conseguir fazer mais um episódio de The Twilight Zone? Que a gente tem uma temporada inteira pra fazer com o governo Bolsonaro, cara. Já passamos por pandemia. Eu até conversei com a Nilda. Cara, é muita merda na nossa cabeça. A gente não para de fazer gravação, né? Só que a gente vai entrar em parafuso, gente. Qualquer hora, né? Fazer o quê? Mas olha, nos estendemos um pouquinho. Peço desculpas, mas, claro, eu vou dar sempre aqueles recados de sempre. Por favor, procure Masmorra Cine nas redes sociais, que a gente tá em todas. A gente tá no Instagram, Facebook e tal. Siga a gente lá no Twitter, que a gente está como Masmorra_Cast. Aqui, todos nós estamos nas redes, obviamente. O Samir tá só no Facebook, tá? Como Saif Tomás. E ele também tem a página lá que é o Paraná Taekwondo, que é bem legal, vai ficar linkada. O Marcos está no Twitter como @NoriegaMarcos e eu estou como @AngelMasmorra, tá? Gente, obrigada a todo mundo que tá no chat, de coração, tá? O Samir já deu o recado do Pix da gente, a gente também deixa aqui o recado do padrinho, você pode apadrinhar a gente com valor mensal, que é ótimo isso, porque mesmo o site lá tirando uma mixaria ajuda a gente a pagar as contas e, né, sobreviver nessa bad trip escrota, né, que nem fala o cara do podcast lá, um Medo e Delírio, né, e tal, sobreviver nessa bad trip. Mata, boa noite pra todo mundo. Então a gente vem encerrando essa live falando aquela frase de efeito que o Samir já ensinou a gente a falar sempre no final. Como é que é, Samir? Dracarys! Até o próximo podcast, gente. Um beijo, tá? Tchau, tchau. Cuidem. Obrigado a todos. Falou! You see in her face the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, hidden in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Reach the stars, fly a fantasy, dream a dream, and what you see will be. Rhymes that keep their secrets will unfold behind the clouds. There upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Show no fear, for she may